Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje é a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. A gente vai compreender aí como que se deu, né, essa divisão, de que ponto de vista, né, ela foi criada. A gente tem aí, né, um mapa mostrando esse tracejado em vermelho, nessa divisão do Oriente e Ocidente, tá? A divisão, ela é feita, né, pelo meridiano, né? Ele divide o planeta em hemisfério leste e hemisfério oeste, ou aí em Ocidente e Oriente, tá bom? E aí a gente tem a divisão mostrando aí no mapa para vocês. Também tem a divisão em continentes, né? Tem aí o continente americano, tem a Europa, a Ásia, a Oceania, a África e a Antártida. Mas aí a divisão que a gente vai estudar hoje é essa divisão do mundo em Oriente e Ocidente, ou oriental e ocidental. É uma divisão histórico-geográfica, né? A gente tem aí a divisão em Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Mas, professora, de onde que vem aí essa divisão, né? Essa é uma visão do ponto de vista europeu, ponto de vista aí da colonização, né? Os europeus, eles fizeram essa divisão aí eurocêntrica, né, que é assim que ela é chamada, né, de acordo com os continentes que eles foram descobrindo, que eles foram ali colonizando. Então a gente tem aí na imagem o Velho Mundo, né, que foi o primeiro ali a ser explorado, né, o primeiro ali a ser descoberto. Aí a gente tem o Novo Mundo, né, que seria o continente americano, né, América Central, América do Norte, América do Sul. E a gente tem aí o Novíssimo Mundo, né, que foi aí a Oceania. A expansão marítima europeia foi o período compreendido entre os séculos XV e XVIII, quando alguns povos europeus partiram para explorar o oceano que os rodeava. Estas viagens deram início ao processo da Revolução Comercial, ao encontro de culturas diferentes e da exploração do Novo Mundo, possibilitando a interligação dos continentes. No século XIX, países como a Inglaterra, França, Bélgica, Itália, Alemanha e outros se lançaram sobre a África e sobre a Ásia, substituindo as feitorias do século XVI pela apropriação de territórios e a implantação de impérios coloniais, em um processo denominado de neocolonialismo, né, ou novo colonialismo. Dessa maneira, conquistaram territórios por intermédio de relações diplomáticas, cooptação de líderes locais e das forças militares e impuseram seus interesses econômicos, políticos e culturais. Apesar da resistência de povos africanos e asiáticos, a superioridade técnica, principalmente em armamentos, facilitou a conquista. Aí a gente tem esse imperialismo, né, que ocorreu aí no século XIX, tá? Na imagem vocês podem estar observando, né, os continentes aí que o imperialismo europeu, ele colonizou. A divisão do mundo em Ocidente e Oriente é conhecida na Europa desde 292 d.C., quando o imperador romano Diocleciano dividiu o Império Romano em duas partes ali para melhor administrá-lo. Com o neocolonialismo, consolidou-se a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, marcada pela relação de poder e dominação europeia sobre o mundo oriental. A intensificação dessa relação permitiu maior intercâmbio entre os povos dessas duas grandes regiões do mundo. O conhecimento sobre os orientais
o que denominamos de orientalismo foi construído com base em estereótipos, né? Ou seja, fruto aí de uma visão eurocêntrica sobre as características culturais, isto é, sobre as línguas, sobre os costumes, sobre a história, religião e dentre outros. Aí a gente tem aí no mapa uma visão de Mercator, né? O que é essa visão? É uma visão aí que ela planeja, né, o mapa colocando a Europa, né, como centro do mundo, né? A visão de Mercator é uma visão aí eurocêntrica, tá? Que é o mapa onde mostra aí o mundo, né? Colocando a Europa como sendo o centro aí de toda a civilização. Essa projeção de Mercator, ela foi elaborada em 1569 pelo cartógrafo Gerard Mercator. É um marco na história da cartografia por ser uma das primeiras a mostrar aí o planeta inteiro. Assim, no século XVI, com as grandes navegações, foi criada a visão eurocêntrica do mundo, materializada na cartografia, né? Então, a gente pode observar que essa visão aí, do ponto de vista europeu, essa visão, né, que chamamos de visão eurocêntrica, ela já foi marcada aí na cartografia, né? Os mapas, né, eles já começaram a ser projetados, colocando a Europa como sendo o centro ali, né, da civilização, o centro do mundo. O que seria aí, né, essa visão, né? Uma ideia eurocêntrica deve ser entendida como a expressão de seu etnocentrismo, né? Dois termos que parecem ser bem confusos. O que seria então esse eurocentrismo? Esse termo eurocentrismo, ele é utilizado somente em relação à Europa e sua posição de centralidade e importância, né, frente aí às outras histórias e culturas. Já esse etnocentrismo, ele designa um tipo de preconceito, onde a cultura em que o indivíduo pertence, ele é considerada correta, enquanto as demais são consideradas absurdas. Ou seja, essa visão eurocêntrica aí, né, que ela é entendida como a expressão do seu etnocentrismo, ela é uma visão onde a Europa, ela é o centro aí, né, do mundo, e ela também ignora todas as outras culturas, todas as outras civilizações, é como só o ponto de vista europeu ele importasse. Os demais, todos os outros, eles são ignorados, né? Perdem o seu valor dentro dessa visão eurocêntrica, tá bom? Aí a gente tem a supremacia europeia sobre o resto do mundo no início do século XX, né? A política, né? Os países europeus, eles dominavam vastas áreas ali na África, na Ásia e na Oceania. Aí a demográfica, né? As cidades do mundo mais densamente povoadas, elas eram europeias, tá? Econômica. A Europa, ela dispunha de portos, meios de transporte e vias de comunicação que fomentavam o comércio e a circulação de produtos, centros financeiros, capitais e fábricas onde se produzia para o resto do mundo, e cultural. As principais universidades, museus, bibliotecas e conhecimentos científicos e técnicos encontravam-se na Europa. Tá? Então, vocês podem observar aí nessa imagem, a gente tem ainda em destaque nessa supremacia europeia sobre o resto do mundo aí, né, no período aí do século XX, no início do século XX. A América Latina é considerada uma parte do Ocidente, né, ou uma civilização distinta, intimamente relacionada ao Ocidente e também descendente dele. Essa divisão entre Oriente e Ocidente, ela é um produto da história cultural europeia e da distinção entre a cristandade europeia e as outras culturas além dela no Oriente. No sentido cultural contemporâneo, né, o mundo ocidental inclui a maior parte da Europa, além de muitos países de origem colonial europeia nas Américas e na Oceania, bem como nos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e outros. Agora a gente vai aí para o nosso exercitando, né, para a gente praticar um pouco do que a gente aprendeu aí na aula de hoje. Então vamos para a nossa primeira questão. As expressões
Velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo refere-se a uma forma de distinção dos continentes que, isso foi explicado lá no início da nossa aula. Vamos para as alternativas. Alternativa A, obedece a fatores econômicos. Alternativa B, corresponde a uma visão eurocêntrica. Alternativa C, designa as mudanças no poderio das lideranças mundiais. Ou alternativa D, está relacionada aos processos de descolonização. Vamos ver se você acertou. Se você respondeu que a alternativa B corresponde a uma visão eurocêntrica, você está correto, tá? Essa expressão, quando vocês verem por aí, essa expressão velho mundo, novo mundo e novíssimo mundo, ela é uma visão que corresponde aí ao ponto de vista europeu. Então, ela é uma visão eurocêntrica, tá? Do ponto de vista da Europa, dos europeus. Vamos para a nossa próxima questão. Considerando os aspectos gerais dos continentes do mundo, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. A Europa é o continente que possui o maior e mais importante bloco econômico do mundo, a União Europeia. Alternativa B. A Ásia é o continente mais populoso, apresentando zonas comumente chamadas de formigueiros humanos. Alternativa C. A América do Sul, também chamada de América Latina, foi a última fronteira colonial do planeta. Ou alternativa D. A Oceania foi o último continente descoberto pelas expansões marítimas europeias, sendo por esse motivo conhecida pela expressão novíssimo mundo. Qual seria a alternativa incorreta? Vamos ver se você acertou? Se você disse que era a alternativa C, parabéns, você está correto, tá? A América do Sul, também chamada de América Latina, foi a última fronteira colonial do planeta. Por que está incorreta? América do Sul e América Latina não são a mesma coisa, tá bom? Elas são diferentes, tá? As demais alternativas todas estavam corretas, ok? Então foi isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? E para mais aulas como esta, acesse a plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.